A paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja sempre em sua vida. Hoje estarei continuando com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou no capítulo 2 e vou encerrar o capítulo 2, pequeno o capítulo 2. Vamos lá então. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos desta carta e também da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está aí o texto. Esse capítulo é pequeno, deixa eu ver aqui, são 17 versículos. Eu já expus até o versículo 11, quando eu falei sobre a sinceridade de Paulo. Na verdade, sobre a sinceridade de Paulo, eu fiz 2 vídeos. E agora eu vou encerrar esse capítulo. Falar sobre o ministério de Paulo e o bom perfume de Cristo. Diz assim: ora, quando cheguei a Troade, então Troade é uma cidade ali da Ásia, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho um mapa. Está aí na cidade de Troade, bem ao norte. Se você olhar aí, bem ao norte, no sul aí você tem Tiro, Cesareia. Do lado direito aí você tem Antioquia, Tarso, Derbe. E lá em cima você tem Troade. A cidade de Troade, ela está ali perto do Estreito de Bósforo, se eu não estou equivocado, hoje país da Turquia. Então Paulo ele fala sobre a cidade de Troade e também no mesmo texto ele fala da região da Macedônia. Pode ver que aí do lado esquerdo, lá em cima está escrito Macedônia. Então a cidade de Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia, essas cidades ficam na Macedônia. E na região da Acaia fica Corinto. Fica outras cidades também ali, pequenas, ali na península do Peloponeso. Então, só para você ter noção aí do que eu estou dizendo. Voltemos ao texto aí. Então ele diz que quando cheguei a Troade, cidade próxima a Helesponto, para pregar o evangelho, uma porta, interessante, uma porta se me abriu. Ou seja, porta aqui pode ser aí uma expressão para se referir a uma oportunidade de fazer algo. Claro que o termo grego é tura, o substantivo é tura. Tura é porta, mas também um dos significados de tura é uma expressão usada para referir-se a uma oportunidade para se fazer algo. Então ele diz o seguinte, que quando chegou em Troade, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. Não sei se é uma cidade próxima ou o próprio Troade, mas ele diz que não tive, contudo, tranquilidade. Interessante. Tranquilidade aí, a palavra é um substantivo também, é alívio, relaxamento, descanso, no meu espírito, ou seja, pneuma, porque não encontrei o meu irmão Tito. Ou seja, a ideia de Paulo era ter encontrado Tito na cidade de Troade. Quando ele chegou lá, ele não encontrou Tito. Tito era
um dos companheiros de viagem de Paulo nas suas viagens missionárias. E aí o que aconteceu? Chegou lá, não encontrou o Tito, ele não ficou tranquilo, não teve descanso, não relaxou. Opa, deixa eu ir embora. Então ele despediu dos irmãos ali de Troade e ele parte para a Macedônia, como eu já mostrei para vocês no mapa. Então ele faz um pequeno adendo aqui entre um assunto e outro na carta. Primeiro, o assunto antes disso aqui, ele vai falar, ele falou sobre a sua sinceridade, ele abriu o coração para a igreja de Corinto. E para continuar outro assunto, ele relata o que aconteceu durante a sua viagem missionária. Então é um assunto histórico, não é um assunto doutrinário de ensinamento, mas é um histórico. Ele faz aí essa colocação do que aconteceu com ele na sua viagem missionária. E agora ele continua: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus. Ou seja, está aqui graça, rares é da boa vontade, ou seja, da boa vontade de Deus. Para com quem? Para com Paulo. Ele está agradecido a Deus pela boa vontade de Deus, que Deus fez tudo isso. Ou seja, ele está sendo grato a Deus por aquilo que Deus fez por ele. Paulo sempre é grato. Então, ele está agradecendo a Deus. Por que está agradecendo a Deus? Olha, porém, a Deus que em Cristo, e aqui ele usou o título de Jesus, Cristo é o Messias, o ungido, Filho de Deus, sempre nos conduz. Ele falou que sempre. O sempre aqui, o pantute em todos os tempos, constantemente, ou seja, constantemente nos conduz em triunfo. O triunfo aqui fala de uma celebração, é celebrar um triunfo, ou seja, é uma vitória. Então, a palavra triambeu no grego é um verbo que é triunfar, celebrar um triunfo, ou seja, é uma celebração, é uma festa que sempre nos conduz a uma celebração de festa, de vitória. É uma celebração de triunfo. E por meio de nós, ou seja, e por meio de nós quem? De Paulo, que é um pregador do Evangelho, manifesta faneiro, tornar conhecido, tornar visível em todo lugar a fragrância. Fragrância aí é perfume, odor. É o perfume do seu conhecimento. Exala o perfume. Veja bem que, por que ele usou esse termo fragrância, ou odor, ou perfume? O termo aqui é osme. É porque quando você chega num lugar que você está com um perfume bom, ele espalha o odor para todos os lugares. Todas as pessoas começam a sentir aquele perfume, aquele cheiro, porque essa é a característica da fragrância, do odor, do perfume. Ele espalha o seu cheiro para todos os lugares onde as pessoas ali estão. As pessoas percebem, olha, tem um perfume diferente aqui. E fala que, olha, manifesta no lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, gnosis, tornar-se conhecido. Então,
o lugar que Paulo chegava tornava-se conhecido. Ele se tornava conhecido, o Evangelho de Cristo, ele se tornava conhecido, o bom perfume de Cristo. Ele vai falar isso no próximo verso. Ou seja, o conhecimento de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele exalava, ele espalhava em todos os lugares. Olha, porque nós para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, ele usou, interessante aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume, ou seja, Paulo era um pregador do Evangelho de Cristo. Paulo era aquele que anunciava o Evangelho de Jesus. Então, ele era o bom perfume de Cristo que espalhava o Evangelho do Senhor Jesus. E, na verdade, também o Evangelho de Jesus também é o bom perfume, mas, na verdade, quem era a pessoa que espalhava esse perfume, que exalava esse perfume, era a pessoa de Paulo. Olha, porque nós somos para com Deus o bom perfume. Euódia aqui é fragrância, aroma doce, cheiro suave. Interessante. De Cristo, tanto nos que são salvos, sozo, para os que se perdem, apolume. A palavra perdem, que é polume, é um verbo que é ser destruído, serem mortos. Por quê? Porque o detalhe é o seguinte: quando Paulo chegava pregando o Evangelho de Cristo, então ele sendo o bom perfume de Cristo, aqueles que aceitavam o Evangelho, o Evangelho, através da vida de Paulo, se tornava um bom perfume para a salvação. Então, um bom perfume para a vida. E para aqueles que rejeitavam o Evangelho, esse mesmo perfume se tornava perfume de morte. Olha o que diz aí o 16. Para com estes quem? O próximo que ele falou, que é os que se perdem, não é aquele. Porque se para aqueles, então seria para os que são salvos, porque ele falou de duas pessoas, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então são duas palavras, são dois verbos aí, o sozo e o apolume. O sozo é salvar, resgatar do perigo ou da destruição. Essa palavrinha, sozo, é essa aqui, grego, ela está conjugada aí no presente passivo no particípio. E está no plural. Então, sozomenóis, é essa aí a palavra aqui. Mas a raiz da palavra, do verbo, é sozo. Como está conjugado aí no presente passivo particípio, está no caso dativo também, plural masculino, é sozomenóis. Então, o sozomenóis é salvar, ou seja, livrar da destruição. Alguém que está na beira de um precipício, está ali com risco de morte, ele é salvo, é resgatado da morte. Para com que se perde. Então tem dois aí, os que se perdem. Como nos que se perdem, melhor, como nos que se perdem. E aí, novamente, o termo, a palavra grega apolume, o verbo está no presente, na voz média, no particípio, tamanho dativo plural masculino. E aí o termo apolume é polumenóis, de ver que a conjugação do verbo é a mesma, que é o presente médio passivo. Presente média particípio, que também é média passiva. E o sozomenóis é sozomenóis, e está no presente passivo particípio. Aqui também é presente passivo particípio. Então, apolumenóis, ou seja, aqueles que se perdem, estão se perdendo. E aí diz, para estes quem? Aqueles que se perdem, cheiro de morte. E aí, o Thanatos, a perda também da vida eterna, estado miserável do ímpio no inferno. Para com aqueles, não disse? Para com aqueles, ou seja,
Aqueles quem? Os que são salvos, aroma de vida para a vida. Então, para estes que se perdem, é cheiro de morte. Esse perfume de Cristo através da pregação do Evangelho, através de Paulo, porque Paulo é aquele que chegou ali para exalar o bom perfume de Cristo. Eu falei que nós somos o bom perfume de Cristo, ou seja, Paulo estava anunciando o Evangelho, e esse Evangelho traz salvação. Aqueles que aceitam é um cheiro de vida. Aqueles que não querem o Evangelho, simplesmente rejeitam, cheiro de morte. Então, para cheiro de morte para a morte, ele usou o termo, como eu disse, aqui o substantivo thanatos. Morte aqui, novamente, aí, thanatos. Para com aqueles, aroma, novamente, vai usar a palavra osme, que é a mesma palavrinha aqui de cima, da fragrância, poderia ser traduzido, para aqueles, fragrância de vida. Mas aroma também é odor, aroma, fragrância, perfume de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele faz uma pergunta. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele faz essa pergunta, a palavra suficiente aqui, o adjetivo, dá a ideia de ser hábil, adequado, habilidade para isso, adequado para isso, próprio para estas coisas. Quem, porém, é próprio para estas coisas? Que coisas são essas? Morte e vida. Olha, ele vai dizer: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo está dizendo aqui, porque nós, então ele está justificando, porque o porquê aqui é uma justificativa, poderia ser traduzido também, porque o termo aqui é uma conjunção, gar, na língua grega, visto que nós aí, para usar esse plural, no plural, nós não estamos como tantos outros, ou seja, usou tantos outros, ele usa o adjetivo polos, que é numeroso, muito grande. Eu tenho muita gente aí mercadejando a palavra. A palavra mercadejar aqui, o verbo capeleu. Capeleu é ser um varejista, um mascate, ganhando dinheiro pela venda de algo. Ou seja, tem alguém ganhando dinheiro com o Evangelho. E assim, eu não sou como esse que fica ganhando dinheiro com o Evangelho, ficando rico com o Evangelho. Olha, mercadejando a palavra de Deus. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou pregando o Evangelho com o interesse de receber alguma coisa. Eu não estou negociando a palavra de Deus. Então a palavra aí, capeleu, esse verbo é isso aí, é ganhar dinheiro pela venda de algo. Ou seja, aqui falando do Evangelho, não estou ganhando dinheiro pela venda do Evangelho. Então é mercadejando a palavra de Deus. A palavra é logos e Deus é teos. Parece que nós estamos vivendo isso nesses últimos dias, hein? Principalmente no Brasil, não sei em outros lugares, mas no Brasil está um caos. Pregadores aí recebendo muita grana para pregar. Parece que nós estamos vivendo também. Então, esse negócio de ganhar dinheiro para pregar o Evangelho, isso é velho. Paulo está falando, porque nós não estamos como tantos outros. E não era pouco, não. Eu já disse que o adjetivo aqui é polos, que é muito grande. Se fosse poucas, alguns estão, não. Muitos estão mercadejando a palavra de Deus. E fala, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, que é com sinceridade. Ou seja, sinceridade aqui, eilicrineia, é o substantivo feminino,
com simplicidade, ingenuidade, com pureza. Eu preguei o Evangelho. Não foi por interesse de ganhar alguma coisa, não. Pelo contrário, eu trabalhei. Paulo cita isso, que ele trabalhou com as próprias mãos para se manter, para manter o seu ministério. Paulo não foi pesado em momento algum. Claro, em alguns momentos ele recebeu algumas ajudas, como da igreja de Filipos, que sendo uma região pobre, mandou uma ajuda para Paulo. Paulo agradeceu. Mas se a igreja não estivesse disposta a bancar Paulo, ele continuava pregando o evangelho, porque Paulo não mercadejava. Ele não pregava o evangelho visando ganhar dinheiro, mas ele pregava o evangelho visando o quê? Ganhar almas para o reino de Deus. É isso. Pois bem, irmãos, eu cheguei ao final desse capítulo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para a câmera principal aqui. Então cheguei ao final desse capítulo 2, capítulo bastante lindo. Próximo vídeo estarei falando, deixa eu ver aqui, superioridade da nova aliança sobre a antiga. Então, veja que Paulo vai mudar, dentro da carta ele vai mudando de assunto. A gente tem que entender isso. Dentro de uma carta ele muda de assunto. Pode ver que entre ele abrir o seu coração e mostrar a sua sinceridade, ele falou um pouquinho sobre a sua viagem missionária. Ele fez ali uma narrativa a respeito do que aconteceu quando ele estava em Troade, depois foi para Macedônia. E aí continua agora o assunto doutrinário da carta. E no próximo vídeo eu vou falar sobre aí a superioridade da nova aliança sobre a antiga, a nova aliança de Cristo sobre a antiga aliança, a lei que foi dada por Deus. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.